Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria, do Instituto Hesed. Que bom nós estarmos juntos nesse aprofundamento, nesses exercícios espirituais, para nos consagrarmos à Mãe de Deus, a Jesus, por meio dela, da nossa mãezinha do céu. E para nos consagrarmos à Nossa Senhora como verdadeiros escravos de amor, numa entrega total, nós precisamos nos esvaziar do espírito do mundo, nos esvaziar do espírito mundano, como nós já meditamos, e de tudo aquilo que há no mundo, como está em 1 João capítulo 2, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Existe dentro de nós muita coisa mundana ainda, e nós não podemos ser orgulhosos, soberbos, de achar que não. Sempre existem coisas ainda que são muito terrenas, muito mundanas dentro de nós e precisamos purificar esse coração, que por causa do pecado original sempre tem essa tendência, como a lei da gravidade, uma tendência para baixo. Por isso que o reino dos céus é dos violentos, daqueles que lutam contra essa inclinação, essas três inclinações que nos leva para o pecado. E hoje nós estamos aqui para aprender juntos a vencer uma dessas três inclinações, tudo aquilo que há no mundo. Como é que diz a passagem bíblica? Primeira carta de São João, capítulo 2. Vai dizer, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com as suas inclinações negativas, com as suas concupiscências. E hoje nós juntos vamos aprender, vamos nos exercitar e vamos crescer espiritualmente. Como vencer essa primeira concupiscência, concupiscência da carne. Vamos aprender melhor o que significa isso e vamos, com a ajuda de Deus, vencer esse mal que existe dentro de nós. E para isso nós precisamos pedir o Espírito Santo, que venha em nosso auxílio, por intercessão da Mãe de Deus, de São José, de São Miguel Arcanjo, rezemos ao Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos juntos agora aprender a vencer esses inimigos que estão próximos de nós, dentro de nós, essas inclinações ruins que estão em nós, que estão no mundo e que o inimigo usa para tentar nos levar à perdição. Quando falamos da concupiscência da carne, lembra que nós simplificamos falando dos 3 P's, o prazer, o possuir e o poder. 3 coisas que Deus criou, que a princípio eram boas, quando usadas na medida certa, mas que por causa do pecado original se tornaram algo de desequilíbrio dentro de nós. O prazer é algo bom, possuir também é algo bom, e o poder que Deus nos deu, Ele mesmo disse, para dominar sobre toda a criação, mas isso acabou se tornando um ídolo, o prazer, o poder e o possuir. E por isso precisamos equilibrar as coisas dentro de nós, para não sermos escravos de nenhum ídolo. E o primeiro que nós vamos meditar hoje é o prazer. Meus irmãos, o prazer foi criado por Deus. O prazer é algo lindo, belo, maravilhoso. Porém, o prazer foi criado por Deus como um estímulo para o caminho da aprendizagem do amor.
O prazer só tem sentido quando ele nos encaminha para o amor, quando ele nos leva ao verdadeiro amor, como diz João Paulo II. Não existe amor verdadeiro sem responsabilidade, sem entrega de vida, sem compromisso. Então, o prazer é algo bom. Vamos fazer uma comparação. Uma criança, normalmente, ela se alegra muito mais em receber. Ela tem o prazer em receber, ela se alimenta do leite da mamãe, ela recebe doces, ela recebe carinho, recebe cuidado e todos querem dar esse carinho para a criança. E ela sente o prazer nisso, se sente bem. E, principalmente quando uma criança recebe muito amor, ela vai amadurecendo e vai sendo educada a dar também o amor. E quando chega na idade adulta, existe um certo equilíbrio. Nós gostamos muito de receber e gostamos muito de dar também, de retribuir o amor. Porém, quando nós chegamos na idade mais madura, quando chegamos no nível de maior maturidade, nós costumamos ter mais prazer em dar do que em receber. Como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, é maior alegria dar do que receber. Você já viu como é na casa da vovó? A vovó sente o maior prazer de fazer bolo, de fazer doces, de trazer alegria a todos os seus netos. O vovô sente prazer de ensinar coisas para os seus netos, né? De dar coisas, dar presentes para os seus netos. Por quê? Porque a maturidade que Deus nos criou é o natural nosso. Nós somos imagem e semelhança do amor. Por isso o prazer que nós recebemos vai nos ser útil para crescer no caminho do amor. Não somente receber, mas aprendemos a dar. E quando chegamos na maturidade, nós vemos que fazer o outro feliz nos traz mais prazer do que receber algo de alguém. Então o prazer deve nos encaminhar para o amor. Quando uma pessoa busca o prazer como centro da sua vida, ela encontra um vazio dentro de si. Porque o prazer pelo prazer não nos leva a lugar nenhum, nos leva a uma escravidão, a um egoísmo. E isso que o pecado nos levou. Nós temos uma tendência para o egoísmo do prazer, para usar o prazer como usar as pessoas como meio de autossatisfação, enquanto que a gente só se realiza quando existe autodoação. Nosso coração fica feliz, fica realizado. Quando nós amadurecemos na questão do amor, nós vamos nos realizar quando a gente é útil a alguém. Quando a gente faz o bem a alguém, a gente sente um prazer que preenche a alma. Não é somente um prazer sensível. E se uma pessoa fica somente nesse prazer egoísta, só para si, ela nunca se desenvolve na plenitude da maturidade, da felicidade para a qual Deus nos criou. Pois bem, meus irmãos, mas por causa do pecado original, nós nos tornamos escravos. Nós nos tornamos muitas vezes mais baixos do que os animais e a nossa razão acabou se tornando escrava dos instintos carnais. E Deus deseja novamente reequilibrar isso dentro de nós. E é uma violência terrível. Uma comparação que nós podemos fazer quando uma pessoa está viciada, por exemplo, em drogas. A pessoa é algo mais forte do que ela e ela não consegue vencer aquilo a não ser com muita luta, com muita oração, com muita violência. Mas o reino dos céus é para os violentos. Jesus disse: mas não violento contra os outros, violento contra o pecado e contra as inclinações do pecado. Por isso o Senhor quer nos ajudar, nos dar o remédio para essa inclinação de tornar do prazer um ídolo. Eu repito, se você busca o amor, dentro do amor você encontra o prazer, um prazer que preenche a alma, um prazer que preenche completamente. Mas se você procura o prazer, você encontra um vazio, encontra uma satisfação momentânea, exatamente como as drogas, e depois um vazio existencial, uma falta de sentido, porque nós somos criados imagem e semelhança do amor. E Jesus vai nos ensinar a domar essa inclinação para um prazer egoísta que nós temos dentro de nós. E Jesus vai ensinar através do seu próprio exemplo,
A gente meditou Lucas capítulo 4, não foi? No outro vídeo. Jesus fez um jejum, mas ele fez um jejum rigorosíssimo para mostrar a importância do jejum. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Um jejum rigoroso, sem comer nada e sem beber nada. Meus irmãos, isso para a ciência pode ser impossível, mas muitos santos já vivenciaram e até a ciência fiscalizou. Por exemplo, a beata Alexandrina Maria da Costa, uma portuguesa, que viveu 13 anos sem beber uma gota d'água, sem comer nada a não ser a hóstia consagrada. Jesus, o seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, e ela foi fiscalizada no hospital por 40 dias e 40 noites, sem urinar, sem defecar, sem comer, sem beber nada, nem soro na sua veia. Isso é milagre, mas foi para ela um sacrifício também. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada, como Moisés, como Elias, milagrosamente, mas sentiram uma dor, sentiram um sacrifício, uma fome, uma sede tremenda. E Jesus, como ele era o próprio Deus, somente ele poderia dominar todas as inclinações do ser humano. Ele, como homem, Deus, ele era puro, imaculado, não tinha as inclinações do pecado, mas ele sentiu a tentação do demônio. O demônio veio trazer essas tentações e só Jesus, sendo Deus, pôde amarrar, como vai dizer o Evangelho. Né? Em Lucas capítulo 11, Jesus vai dizer assim: quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, os seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Jesus está falando aqui que o inimigo, quando levou o homem ao pecado, ele adquiriu um certo domínio sobre o ser humano. E ele passou a dominar, sim, a ter um certo reinado sobre o ser humano. Até que chegou alguém mais forte do que o inimigo. E se tornou homem e dominou esta casa, que é o nosso corpo, que é o nosso coração. Jesus é Deus que se fez homem e amarrou esse homem forte, tirou a sua armadura e conquistou para nós a vida eterna. Ele venceu e nos dá um corpo novo, seu corpo ressuscitado. Jesus venceu o inimigo, ele passou pela tentação, toda a tentação que nós passamos e venceu sem cometer nenhum pecado. Por isso, Jesus no Evangelho vai nos ensinar com seu exemplo e com as suas palavras o caminho do jejum. Jesus vai dizer no Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 17, segundo Marcos, capítulo 9, que existem certos tipos de demônios que só saem, só vão embora, certas vitórias na sua vida contra o inimigo, somente fazendo oração acompanhada de jejum. E no livro de Tobias, deixa eu ver aqui, Tobias capítulo 12, vai dizer assim: boa coisa é a oração acompanhada do jejum, e a esmola livra da morte. Veja, essas três coisas são inseparáveis: oração, jejum e esmola. E é isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6. Ele vai falar dessas três armas e ele vai falar com relação ao jejum. Quando nós fizermos o jejum, o mais importante é fazer com amor e com humildade. Jesus vai dizer: quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que o seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, quer dizer, perfuma a tua cabeça, lava o teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas o teu Pai que está lá no segredo, o teu Pai que vê no segredo, te recompensará. Jesus ensina com seu exemplo a fazer um jejum mais puro, com o coração puro, humilde. Não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Não se ache mais santo que os outros quando você faz o jejum. Ao contrário,
O livro de Tobias, de Judite e de Esther vão nos ensinar que o jejum nos leva à humildade. Quando uma pessoa se reconhece pecadora, minha tão grande culpa é que ela jejua. Quando se faz um jejum sem a humildade, sem o arrependimento, sem acusar os meus pecados, mas se achando melhor que os outros, como aquele fariseu que veio para o templo e olhou para o publicano: obrigado, meu Deus, porque eu pago o dízimo e jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou como este pecador que está aí. Jesus disse: o pecador que batia no peito e pedia perdão saiu para casa abençoado, justificado. O fariseu não, porque ele praticava o jejum cheio de orgulho, e o jejum deve ser sinal de humildade. Em Judite, capítulo 4, vai dizer que o povo de Deus seria destruído, mas o povo começou a jejuar. E Judite, em algumas Bíblias, na Bíblia Ave Maria, por exemplo, Judite 4, versículo 12, vai dizer: se permanecerdes orando e jejuando na presença do Senhor, estais certo que o Senhor vos ouvirá. O jejum é uma arma necessária. Em outra passagem bíblica, Jesus vai dizer: se vocês não fizerem penitência, vocês vão perecer. Se não fizerdes penitência, perecereis. Jesus começa pregando o seu evangelho do mesmo modo que João Batista pregava: fazei penitência e crede no evangelho. A palavra penitência no original da Bíblia, no grego, metanoiete, significa mudar de direção, converter o coração, mudar de mentalidade, mudar a maneira de viver. Metanoiete, como você estava caminhando nessa direção e agora você mudou 180 graus, está caminhando para Deus, na direção de Deus. Mudar de vida, por isso algumas Bíblias trazem a tradução: convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus começou pregando desse jeito: fazei penitência e crede no Evangelho. A mesma palavra que João Batista falava. E quando perguntam a Jesus: mestre, os seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista jejuam. E Jesus diz: quando o esposo está com os amigos, não é hora de jejuar, mas o esposo será tirado, e então jejuarão. Por isso a igreja tem o costume de jejuar. Desde os princípios, é tradição na igreja, os documentos mais antigos falam sobre isso, na sexta-feira, porque é o dia que o seu esposo foi tirado, o dia penitencial, que lembramos a paixão de Cristo e nos unimos a Jesus na cruz para nos unir na ressurreição. E também a quarta-feira, porque era o dia que Judas traiu Jesus. De certo modo, o dia que o esposo foi tirado, que ele foi traído. E na alma ele já começou a sentir essa paixão na quarta-feira, quando Judas o traiu. Por isso, tradicionalmente na igreja, se jejua na quarta e na sexta-feira. E nas aparições de Nossa Senhora, ela tem restaurado, trazido de novo esse jejum, pois o Papa João Paulo II, ele dizia: meus irmãos, os islâmicos jejuam, os ortodoxos jejuam, os budistas, os hindus, todos jejuam. E nós? Porque ele vai fazer uma reflexão numa homilia em que na Igreja Católica, nesse último século, também por termos passado por 2 grandes guerras mundiais e por outros motivos, se relaxou no jejum. E se relaxa na penitência, o homem não consegue subir para Deus, porque são 2 asas que nos elevam para o céu, a oração e a penitência. Em todas as aparições, Nossa Senhora vai pedir oração e sacrifício. Sem penitência não se chega no céu. E os santos vão dizer que o jejum, ele é algo pequeno, mas ele é algo que abre para uma vida mística, de união mais profunda com Deus. Sem a prática do jejum, da mortificação, nós nunca vamos avançar, chamada ascese, subir, ascender para uma união mística com Deus, né? Então os santos vão dizer que o jejum é como o leme do navio. Ele é pequenininho,
É uma das coisas menores, mas ele direciona todo o nosso ser para um crescimento espiritual. E o jejum tem muitas utilidades, meus irmãos. O jejum, primeiro, ele traz uma disciplina, um autodomínio, um equilíbrio maior. Ele purifica a nossa alma e purifica o nosso corpo desse desequilíbrio. O jejum, ele associado à oração, tem o poder de alcançar muitas graças diante de Deus, porque qualquer pequeno sacrifício unido a Jesus tem méritos infinitos diante do Pai, porque Jesus é infinito, é o próprio Deus, que associa o nosso pequeno sacrifício com o seu grande sacrifício. Na missa, você vê quando o padre coloca uma gotinha d'água no vinho. Ali simboliza que as nossas lágrimas, as nossas dores, o nosso pequeno sacrifício, comparado com o imenso sacrifício de Cristo, quando nós nos unimos ao sacrifício de Jesus, oferecemos no altar o nosso sacrifício de cada dia, aquilo é santificado e já não dá mais para separar a gotinha d'água do vinho, se torna uma só coisa como uma oferta ao Pai do céu. Isso é muito belo. Isso significa que o seu jejum tem o poder não só de te purificar dos seus pecados, tem o poder não somente de te trazer um autocontrole maior, um autodomínio, mas ele tem o poder de alcançar a libertação das almas do purgatório, a libertação dos vícios seus e de outras pessoas, de alcançar graças imensas para a salvação das almas. Olha que coisa linda! Assim como um prazer, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Um pequeno prazer, por exemplo, infelizmente neste mundo tão sujo, com a mentalidade tão suja, coisas na sexualidade vão se tornando banais. Por exemplo, a masturbação, o uso de pornografia, isso, a imodéstia no vestir, a sensualidade, a malícia, isso vai aos poucos destruindo a sexualidade, que depois vai destruir o relacionamento do casal e depois vai destruir a própria família. Você vê, Nossa Senhora diz que muitas almas vão para o inferno, a grande maioria por causa do pecado nessa área da castidade. Mas, ao mesmo tempo, a mortificação, ainda que seja pequena, olha só, Jonas andou um dia pregando na cidade que era muito pecadora, que aquela cidade seria castigada. E o rei pediu que todos fizessem penitência. Meus irmãos, todos juntos fizeram aquela penitência, fizeram jejum, cingiram os seus rins, né? Cingir o rim e o ventre é a região que simboliza o prazer, os sentimentos, quer dizer, mortificaram sua carne, fazendo jejum e sacrifício, e o milagre aconteceu. A cidade não foi destruída. No livro de Esther, o povo seria destruído e ela pede para todo o povo fazer um jejum de 3 dias por ela. E ela também faz o jejum e consegue a vitória, consegue a graça. E também quando São Miguel Arcanjo aparece, o bispo faz 3 dias de jejum e São Miguel aparece novamente e explica o que Deus queria com aquela aparição. Na história da igreja nós vamos ver muitos milagres por meio do jejum. Uma vez a nossa Madre Jane dizia assim, uma pessoa estava sofrendo muito e precisando de um milagre e pediu que eu rezasse. Eu rezei e fiz o jejum por essa pessoa e vi o grande milagre acontecendo. Depois uma situação parecida aconteceu. Eu jejuei novamente e vi acontecendo. Dá vontade da gente jejuar sempre, né? Claro que a gente não é masoquista, a gente não quer o sofrimento pelo sofrimento, mas quando a gente participa da dor do outro e vê Deus alcançando a vitória por meio do sacrifício unido a Cristo, a gente quer ajudar todos e a gente sente desejo de se unir ao sacrifício de Cristo para salvar as almas do caminho da perdição. E por fim, eu quero falar de uma aparição de Nossa Senhora que é muito pouco conhecida. A aparição de Nossa Senhora no Japão, na cidade de Akita. Essa aparição que aconteceu na década de 70 já foi aprovada pela igreja. Fala de coisas muito sérias. Fala de uma infiltração dentro da igreja, da própria igreja, de uma ação do inimigo atacando a igreja e fala de uma consequência muito grave, de um grande castigo para o mundo inteiro, dos tempos que nós estamos vivendo. Tanto é que essa aparição foi na década de 70 e quase 50 anos depois. Agora,
no dia 6 de outubro de 2019, um anjo aparece novamente para essa irmã, que já estava com 88 anos, bem velhinha, e o anjo diz algo muito sério. Diz uma palavra muito importante, olha só. É bom que você diga a todos que se cubram com cinza e rezem o rosário penitente, quer dizer, lembra da palavra metanoia? O rosário da conversão, o rosário que suplica a mudança de coração, mudança de vida, todos os dias. Diga a todos, é bom que diga a todos, cubram-se de cinzas e rezem o rosário penitente todos os dias. E você deve se tornar uma menina, uma criança, né? E oferecer sacrifícios todos os dias. Foi no dia da abertura do Sínodo da Amazônia, dia 6 de outubro, que o anjo apareceu para a irmã. E a irmã ficou envergonhada de falar, ficou pensando, será que eu devo falar isso ou não? Não quis falar. Mas quando ela foi à missa, a leitura da missa era a leitura de Jonas, anunciando a destruição da cidade, se não se cobrisse de cinza e clamasse a Deus na oração o perdão dos pecados. E ela ficou mexida com aquilo, mas mesmo assim não falou para ninguém. Mas no outro dia, a leitura novamente era do livro de Jonas, falando que o povo se converteu e o mal foi impedido, porque Jonas anunciou e o povo acolheu aquela palavra. Então ela disse, eu entendi que Deus quer que eu fale isso. E ela, depois de muitos anos da primeira aparição que foi aprovada, anunciou ao povo, é tempo de se cobrir de cinzas. O que significa isso? Tempo de penitências, gente. Nossa Senhora apareceu de cinza em Medjugorje por causa desse significado. E é tempo de rezar o rosário todos os dias em espírito de penitência, quer dizer, pedindo a conversão do mundo, a começar por esse mundo aqui, que é o meu coração. Meus irmãos, o jejum é uma arma que vai nos ajudar muito. Sem o jejum, dificilmente nós vamos conseguir vencer esse primeiro inimigo, que é o prazer. O prazer que leva à escravidão. Eu não digo que todo prazer é ruim, claro que não, foi criado por Deus, mas esse prazer egoísta. Precisamos ter um espírito de sacrifício. Precisamos vencer a concupiscência da carne. Só vence na sexualidade quem vence primeiro na gula. Quem vence a tentação da gula. Então, através do jejum, você conseguirá grandes vitórias. Sem o jejum, dificilmente você vai avançar na vida espiritual e vai conseguir romper com as inclinações mundanas que existem dentro de você. Vamos fazer o propósito? Vamos começar a exercitar no jejum? Talvez começando pela sexta-feira. Vamos colocar um card aqui em cima para que você possa ver o vídeo sobre o jejum quando você puder. Se possível, ainda hoje, veja esse vídeo sobre o jejum, aprenda a fazer o jejum e comece a colocar em prática essa arma, porque é o próprio Jesus que nos ensina que precisamos fazer penitência para chegar à salvação. Então, se você gostou desse ensinamento de hoje, coloca aqui no comentário o que você aprendeu hoje. Se você já fez esse propósito, se agora, para poder se consagrar a Nossa Senhora, você realmente quer mudar de vida, quer assumir esse propósito de começar a aprender a jejuar, a exercitar essa arma que é necessária para vencer as inclinações da carne, coloca aqui no seu comentário como vai ser o seu propósito, o que você aprendeu no dia de hoje, diz para a gente o que você acha sobre o jejum, sobre o que a igreja ensina, sobre o que os santos falam sobre o jejum. E além disso, eu quero te convidar também a levar esse vídeo a mais pessoas. Só de deixar o seu like, você já faz com que esse vídeo chegue a mais corações. Mas você mesmo vai compartilhar, porque muitas pessoas estão escravas das paixões e acabam indo por um caminho de perdição e não de satisfação plena no amor, porque não ouviram a palavra de Deus. E compartilhando, você faz com que essas pessoas ouçam a palavra de Deus e se preparem para se consagrar a Nossa Senhora. Você que é novo no nosso canal, te convido a se inscrever, fazer parte dessa família que é o Exército de São Miguel e nos prepararmos juntos
para a perfeita consagração a Nossa Senhora. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e amanhã nós seguimos juntos aprendendo para nos desapegar do mundo e nos consagrarmos à Virgem Maria. Quem como Deus? Ninguém. Deus abençoe.